Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem por mais de 1000 anos de literatura japonesa e, olha, o nosso ponto de partida é um contraste bem interessante. Com certeza. De um lado, a gente tem aquela imagem do Japão como uma sociedade super homogênea, sabe? Quase um bloco cultural único. Exato. Mas o material que a gente tem em mãos conta uma história completamente diferente. A de uma tradição literária riquíssima em vozes, muitas delas, assim, inesperadas e por muito tempo esquecidas. A nossa missão aqui é justamente ir atrás dessas vozes, principalmente as das mulheres, para tentar ouvir como elas viviam, o que sentiam e como lutavam para se expressar através dos séculos. É uma missão e tanto, viu? Porque nos força a usar o termo vozes polifônicas de uma forma bem literal. A literatura vira uma janela. Sim. Eles pensavam, mas para as múltiplas formas como elas se expressavam. E já de cara, o material nos joga um fato que quebra qualquer expectativa. Qual? Lá nos primórdios da literatura japonesa, no século XI, algumas das obras mais importantes, mais canônicas, como o Conto de Genji, não só foram escritas por mulheres, mas para um público de mulheres. Nossa! Isso vira de cabeça para baixo a nossa ideia de quem eram os grandes produtores de cultura naquela época. Peraí, isso é fundamental. A gente tende a pensar na história da literatura em quase qualquer lugar do mundo como um clube do Bolinha por séculos. Exato. Mas no Japão do século XI, o jogo era outro. Por que as mulheres dominavam a cena literária dessa forma? Os homens não escreviam ou escreviam sobre outras coisas? Exatamente essa é a questão. Não é que os homens não escrevessem, mas eles operavam assim em outra esfera. A escrita séria, oficial, do governo, da religião, era feita em chinês clássico, Ah, claro. que era a língua da erudição, do poder. Era o latim deles. Entendi. As mulheres da corte, por outro lado, foram as pioneiras no uso do kana, que é o silabário fonético japonês. Elas usaram essa nova forma de escrita, mais fluida, mais adaptada à língua falada, para explorar o mundo interior, as relações pessoais, as intrigas da corte, ou seja, para criar ficção e poesia de uma forma que os homens, presos ao formalismo do chinês, não conseguiam. Então elas não estavam só participando. Não. Elas essencialmente inventaram uma prosa de ficção japonesa. Que incrível! Elas estavam criando o campo de jogo. Mas, bom, essa era de ouro não durou para sempre, né? O que a gente vê na cronologia é um silêncio que começa a se instalar. Sim, é um fluxo e refluxo bem marcado. Depois desse auge na era Heian, a partir do século XV, com a ascensão da classe guerreira e de uma filosofia mais confuciana, mais patriarcal, Sei. o espaço público e intelectual das mulheres encolhe drasticamente. A escrita feminina não desaparece por completo, claro, mas ela se torna mais privada, menos visível. As vozes se apagam dos registros oficiais por um bom tempo. Até que o jogo vira de novo, o material aponta para o final do período Tokugawa, ali por volta de 1868, como um momento de explosão. Exato. De repente, nos anos 1870, 1880, surge uma nova onda de escritoras. Uma figura como a Higuchi Ichio, por exemplo, que hoje estampa a nota de 5.000 ienes, aparece nesse período. O que estava acontecendo no Japão para permitir essa mudança tão radical? Foi uma confluência de fatores. O fim do shogunato e a restauração Meiji trouxeram uma abertura imensa para o Ocidente. E com isso, novas ideias sobre modernização, educação, o papel da mulher. A alfabetização feminina, que já vinha crescendo, explode. E com isso, surge um novo mercado leitor ávido por histórias que refletissem essa nova realidade. Faz sentido. A Higuchi Ichio foi genial ao capturar a vida das pessoas comuns, especialmente das mulheres pobres de Tóquio, com uma sensibilidade que ninguém tinha tido antes. E o mais interessante é que essa tendência nunca mais parou. É verdade. A literatura japonesa moderna foi em grande parte moldada por mulheres. E não só como escritoras, mas como editoras, tradutoras, as pessoas que fazem a máquina literária girar. E isso ecoa até hoje, né? A gente vê direto escritoras japonesas ganhando os maiores prêmios literários dentro e fora do país.
elas continuam sendo essa grande força que leva a experiência da vida no Japão para o resto do mundo. Sem dúvida. Mas isso me leva a uma pergunta que parece central em todo esse material. Uma coisa é ter a voz, outra conseguir que ela seja ouvida. Quem de fato controlava as alavancas da transmissão? A impressão, a publicação, a circulação das obras? Essa é a pergunta de $1 milhão. Para entender isso, a gente precisa olhar para o que o material chama de ecologia e economia da transmissão literária no Japão pré-moderno. Escrever não era como hoje, que você pega um papel e uma caneta. Imagino. Papel era um artigo de luxo, feito à mão, caríssimo. Tinta e pincéis também. Então, a primeira barreira era material. Você precisava de um patrono, um mecenas. E quando a gente pensa em patrono, a imagem que vem é de um homem rico, poderoso. Mas na corte Heian, com as mulheres na vanguarda, eram elas que bancavam umas às outras. Como que funcionava essa dinâmica? Funcionava exatamente assim, e era uma dinâmica de rivalidade e prestígio. A Murasaki Shikibu, autora de O Conto de Genji, escrevia para a imperatriz Shoshi. Certo. Do outro lado da corte, a Sei Shonagon, autora de O Livro do Travesseiro, escrevia para a imperatriz Teishi. Elas eram rivais. Nossa, que interessante. Ter a escritora mais talentosa, que produzia a história mais cativante, era uma forma de capital cultural e político para essas imperatrizes. A literatura era uma arma na competição por influência na corte. Uau! Então a criação de algumas das maiores obras da literatura mundial foi, na verdade, impulsionada por uma competição entre duas mulheres da realeza. E mais tarde, no período Edo, as motivações para escrever mudaram, certo? Mudaram bastante. O mecenato da corte deu lugar a outras dinâmicas. Algumas mulheres escreviam para mostrar sua erudição em poesia clássica. Era uma forma de se destacar socialmente. Sei. Outras, com uma ambição literária enorme, se inseriam em gêneros tradicionalmente masculinos, como crônicas de guerra, e davam a sua própria perspectiva. E tem um grupo fascinante. Qual? O de mulheres que se tornaram viajantes, seguindo os passos de poetas famosos como Basho e escrevendo seus próprios diários de viagem. Elas criaram um gênero que misturava turismo, poesia e autoconhecimento. Esses exemplos todos parecem envolver mulheres com algum tipo de acesso, né? À educação, a redes sociais, a recursos. Mas o material que a gente tem traz um caso que é o oposto de tudo isso. É a história de uma mulher chamada Oan, Ah, sim. que parece ter sobrevivido na história por puro acaso. A história dela é um exemplo perfeito da fragilidade da memória e da transmissão. A Oan viveu um momento terrível da história japonesa, o cerco do castelo de Ogaki, em 1600. Ela era uma serva, uma pessoa comum no meio do caos da guerra. Certo. E a história dela só chegou até nós porque ela contou, oralmente, para os filhos e netos. Essa tradição oral familiar durou mais de um século, talvez quase 2. Peraí, quase 200 anos. Contando de pai para filho, isso é inacreditável. É quase um milagre que a história não tenha se perdido ou se transformado numa lenda completamente diferente. É um milagre mesmo. Como a gente sabe que a versão que foi finalmente publicada em 1837 é fiel ao que ela contou? Então, não sabemos. E essa é a beleza da coisa. Provavelmente não é 100% fiel, mas o núcleo da experiência dela está ali. E o motivo pelo qual ela contava essas histórias é duplamente fascinante. Conta pra gente. Primeiro, ela viveu até uma idade avançada, já numa era de paz. E ela achava que os jovens estavam ficando moles, sabe? Decadentes. O famoso "no meu tempo não era assim". Exatamente isso. Ela contava sobre as dificuldades que passou, como ter que usar o mesmo kimono por anos a fio, até que as canelas ficassem de fora. Como uma lição de resiliência. Milhas simplesmente adoravam as histórias dela. Elas se juntavam ao redor dela e pediam: "Vovó Oan, conta de novo aquela história da guerra." Era entretenimento. Era a sessão da tarde da família. Que legal. E o detalhe crucial é que quem finalmente botou a história no papel não foi ela, nem uma mulher da família. Foi o sobrinho neto dela, um homem que percebeu que aquela memória oral ia se perder se não fosse registrada. Então a voz é dela, mas o registro, o meio que garantiu a sobrevivência, passou por um intermediário masculino.
E a forma como esse livro foi feito em 1837 também é muito reveladora, não é? Totalmente. A edição original, feita em xilogravura, parece ter sido projetada para ser o mais acessível possível. O texto é bem espaçado, o que era raro, e tem pontuação, facilitando a leitura. Uhum. Mas o mais genial são as glosas de leitura. Pense nesses guias, os furigana, como as legendas de um filme estrangeiro, só que por seu próprio idioma. Como assim? Eles não traduzem, mas ficam do lado dos caracteres mais complexos, os kanji, ensinando como pronunciar aquela palavra. Isso tornava o texto acessível para alguém que não era totalmente alfabetizado, mas que conseguia soar as palavras. Ah, então a grande sacada aqui não é só o que estava escrito, mas como era lido. A voz era literal. Isso muda tudo sobre como a gente entende a leitura naquela época. Exato. A leitura silenciosa individual é uma invenção bem recente no Japão do final do século XIX. Antes disso, a norma era ler em voz alta. A leitura era uma atividade comunitária, uma performance. Então era um evento social. Quase um espetáculo. O que significa que o autor não tinha controle total sobre como sua história era recebida. Dependia muito do leitor-ator, da pessoa que estava performando o texto. Exatamente. E é por isso que as ilustrações no livro do Awan não são só decoração. Elas são parte central da narrativa. Certo. O material menciona uma imagem específica. Uma garotinha carregando uma espada enorme, quase do tamanho dela, e um bebê no outro braço. Nossa. Antes mesmo de você ler uma única palavra, a imagem te fisga. O que está acontecendo aqui? Por que ela tem essa espada? De quem é esse bebê? A imagem conta uma história por si só e serve de guia para leitura em voz alta, prendendo a atenção de quem está ouvindo, mesmo que a pessoa não saiba ler. Então, o que tudo isso significa? Essa história da Awan, com seu livro super acessível, se conecta a um movimento maior que estava acontecendo na sociedade japonesa nos séculos XVIII e XIX. Com certeza, é um microcosmo de uma transformação social. A gente vê nesse período um aumento não só da alfabetização, mas também da mobilidade física das mulheres. Ah, é? Sim, elas começaram a ter mais liberdade para viajar, às vezes sozinhas, como peregrinas ou turistas. E também uma liberdade de escolha sobre o que ler. Não estavam mais presas a manuais de conduta que diziam como uma boa esposa deveria se comportar. Elas estavam lendo o quê, por exemplo? De tudo. Havia um mercado editorial popular vibrante. Elas liam sobre ciências naturais, guias de viagem, história, épicos de guerra. Estavam expandindo seus horizontes intelectuais de forma autônoma. Uhum. E mais do que isso, elas não estavam só consumindo cultura, elas estavam criando. O material fala sobre a formação de comunidades, como círculos de poesia de mulheres que se juntavam, escreviam e depois publicavam suas próprias coletâneas. Isso é uma mudança fundamental. Sai de um modelo de mecenato individual, onde a escritora dependia de uma única patrona poderosa, para uma participação coletiva. Exato. Onde elas criavam suas próprias redes de apoio e publicação, elas estavam construindo seu próprio espaço na vida literária. Elas estavam se tornando donas da própria voz e dos meios para fazê-la circular. É uma passagem do poder individual para o poder coletivo. Amarrando tudo isso, então, a viagem que a gente fez hoje deixa algumas coisas bem claras. Primeiro, aquela imagem de um Japão monolítico não se sustenta. A literatura nos mostra uma sociedade muito mais diversa e polifônica do que a gente imagina. Sem dúvida. Segundo, as vozes das mulheres sempre estiveram lá, como uma força poderosa, mesmo quando a transmissão de suas histórias era incrivelmente frágil, dependendo do acaso, do interesse de um patrono ou da memória de uma família. E um terceiro ponto, que é a história da onde explícito, a forma como uma história é contada, o meio físico, o design do livro, as ilustrações, a cultura da leitura em voz alta, tudo isso é tão crucial quanto o conteúdo. Não dá para separar a mensagem do meio. De jeito nenhum. O formato nos diz tanto sobre o impacto cultural da obra quanto as palavras que estão nela. É uma perspectiva que nos força a olhar para muito além da página e a pensar em todo o ecossistema cultural que permite que uma voz contra todas as probabilidades seja ouvida séculos depois. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, quase uma provocação. Se a gente pensar que uma história poderosa como a de Guion Wei sobreviveu por puro acaso,
porque por quase 200 anos ela foi contada de geração em geração dentro de uma única família. Fica a pergunta. Quantas outras obras-primas, quantas outras Nguaians, com perspectivas completamente diferentes sobre a história, sobre a guerra, sobre a vida, nunca foram contadas para a pessoa certa, no momento certo, e agora estão perdidas para sempre?